Bom, uma calculate, ela avalia uma expressão em um contexto de filtro. Suponhamos que você tem uma tabela aí no seu projeto e você quer fazer um determinado filtro em uma determinada coluna, beleza? Então, você pode criar uma medida contando todas as linhas dessa tabela e depois criar um filtro, né? Trazendo somente aquele valor ou aquele resultado que você deseja visualizar. Então, vamos para a tela do meu computador, que eu vou te explicar na prática como que isso funcionaria perfeitamente. Aqui, eu criei uma medida chamada OnTime. Essa medida é para contar todos os pedidos que foram entregues dentro do prazo, beleza? E aí, eu havia criado uma medida que contasse todas as linhas da minha tabela. Só que eu não quero saber todas as linhas da minha tabela. Eu quero saber simplesmente quais os pedidos que foram entregues dentro do prazo. Nessa minha tabela fPedidos, eu tenho a minha coluna, a minha última coluna, que é a OnTime. E nessa coluna, identifica para mim quais os pedidos que foram entregues dentro do prazo e quais os pedidos que foram entregues fora do prazo. Eu só quero visualizar o que foi entregue dentro do prazo. Então, tudo que foi entregue dentro do prazo está como sim. O que está fora do prazo está como não, beleza? Então, vou voltar para a minha medida e vou te explicar como que funciona aqui dentro do Power BI. Eu coloquei um nome para a minha medida, chamei ela de OnTime, e aqui eu chamei a minha Calculate, ok? Eu já havia criado uma medida contando todos os pedidos dessa tabela, só que eu não quero todos os pedidos, eu quero somente os pedidos que foram entregues dentro do prazo. Então, aqui, depois que eu inseri a minha medida onde eu contei todas as linhas da minha tabela, eu falei para o Power BI que eu quero somente o que está como sim na minha coluna OnTime, lá na minha tabela fPedido. Então, aqui eu busquei na minha tabela fPedido, na minha coluna OnTime, tudo que é igual a sim. Lembrando que, quando você desejar fazer filtro de algum texto, é necessário que você coloque esse texto entre aspas, tá ok? E aí, feito isso, você pode fechar a fórmula com parênteses, fechar no parênteses da Calculate, tá bom? Então, vamos descobrir quanto de pedidos que foram entregues dentro do prazo com base nessa medida que nós criamos? Para validar a medida que você criou e verificar se deu tudo certinho, é só você pegar um cartãozinho aqui, esse 123, que é um cartão, e aí vamos arrastar essa medida OnTime para dentro deste cartão. Aqui ele está falando que deu 96 mil pedidos entregue dentro do prazo. Eu posso também aqui definir que este cartão, eu não quero ver o número assim, tão resumido, eu quero ver o número completo, né? Então, eu posso vir aqui no meu valor do balão e mudar aqui exibir unidades para nenhum. Então, com base nessa medida que nós criamos, ela informou que existe 95.611 pedidos entregues dentro do prazo. Vamos fazer um teste? Aqui nossa tabela fPedidos, e eu quero fazer um filtro aqui nessa minha coluna OnTime, tudo que está como sim, né? Porque foi o que foi entregue dentro do prazo. E aí podemos observar que deu 95.611 linhas filtradas. Está bem aqui embaixo, tá vendo? E é o mesmo valor que apareceu aqui no nosso cálculo.